Se você tem algum desses problemas na sua agência de tráfego ou agência de marketing digital, de repente você é gestor de tráfego e você está enfrentando, de repente, uma alta carga de estresse, pouca liberdade de tempo, coisas do tipo, você está trabalhando muito e não está sendo bem remunerado da forma que você gostaria, de repente você até tem um faturamento razoável, mas não tem a margem de lucro que você gostaria. É o seguinte, esse modelo que eu vou te apresentar aqui, que é um modelo que substitui o modelo tradicional de agências, ele pode resolver ou melhorar, pelo menos, grande parte desses problemas. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar que tem um gráfico aqui, tá? E o modelo tradicional de agência ele vai estar mais ou menos um gráfico assim. Imagina que a gente tem a linha de receita, beleza? Então essa primeira linha aqui, receita, faturamento e coisas do tipo. E a gente tem uma outra linha, que são a linha de despesas, né? E a despesa ela vai acompanhando aqui a linha de receita, tá? O que acontece? Eu costumo dizer que isso aqui é um gráfico de boca do jacaré fechada. Por quê? Porque você tem a despesa acompanhando a receita. Ou seja, quanto mais você fatura no modelo tradicional de agência, mais você gasta, maior é a despesa e, consequentemente, com mais despesa, você não tem necessariamente um aumento aqui, um gap da margem de lucro entre receita e despesa. Tá? Então, o que eu te recomendo aqui fortemente? Você entender como que você pode fazer o que eu chamo de abrir a boca do jacaré. O que seria abrir a boca do jacaré? Seria isso daqui, a gente tem a receita aqui, e eu brinco que isso aqui parece uma boca de jacaré mais aberta, porque a diferença é a gente ter a linha de despesas não acompanhando proporcionalmente a linha de receita. Então eu tenho, consequentemente, mais margem. Isso é muito difícil, né? Essa boca do jacaré mais aberta aqui, ela é muito difícil de acontecer se a gente está falando do modelo tradicional de agência, porque esse modelo tradicional é comum que se você vai crescendo, você vai contratando mais mão de obra, porque o que você vende são serviços e, consequentemente, com mais mão de obra, você aumenta a linha de despesas, né? Então, deixa eu passar essa folha aqui. Vou deixar a linha de raciocínio. É o seguinte, o que acontece? Qual é a tese por trás disso tudo aqui que eu vou falar para vocês no caso? Imagina que a gente tem aqui um gráfico, tá? Imagina que a gente tem um gráfico aqui. E aqui é o seguinte, eu tenho vários níveis, tá? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. E cada nível desse é correspondente à sofisticação, tá? Então, quanto maior o nível aqui, mais sofisticado é o mercado, sofisticação do nicho, do segmento do mercado que você está inserido. E quanto mais sofisticado aqui é, tá, maior é o ceticismo dos leads, dos potenciais clientes que você está trabalhando, né? E aqui é o tempo e experiência de compra naquele nicho, de contratação de serviços naquele nicho. Então vamos pegar um exemplo. Muita gente tem receio de trabalhar com nichos muito concorridos, tá? Porque esses nichos, eles muitas das vezes vão estar aqui no nível 5 de sofisticação. O que isso quer dizer? Se você trabalha, por exemplo, com uma clínica odontológica, né, um nicho de clínica odontológica aí na sua agência, o nicho principal da sua agência, é um nicho realmente extremamente sofisticado, ou seja, tem muita concorrência, muitas agências trabalhando com clínicas odontológicas. Por quê? Porque é um mercado comum, é um mercado super comum. Então, o nicho que ele tem muita concorrência, ele é um nicho sofisticado. Por quê? Porque aquelas clínicas odontológicas já tiveram muito tempo e muita experiência de contratar algumas agências. Por isso que é comum você pegar um nicho mais concorrido e ser difícil você encontrar alguém que nunca contratou uma agência de marketing digital, ou agora no ano de 2024, 25, 26, ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque é um mercado já mais sofisticado, tá? E qual é o problema? Quanto mais sofisticado é, então quanto mais próximo aqui do nível 5, nível 4, mais difícil é de você vender. E mais estratégias avançadas você tem que ter de venda. Então, se você vende diretamente o seu serviço aqui para os mercados de nível 5, por exemplo, você vai ter uma concorrência muito grande. Talvez você vai ter que ficar cobrando mais barato, você não vai conseguir ter um auxílio de venda, uma facilidade de venda para esse mercado. Por quê? Porque é um mercado que já está cético, já está muito concorrido. E aí entra a questão que é o seguinte: existe um modelo, tá, para você alterar essa percepção e a dificuldade que você vai ter de vender o seu serviço. Vamos pegar aqui que uma agência tradicional, tá? Então vamos pegar aqui a agência tradicional. O que ela vende, né? Qual é o modelo de ofertas que ela vende?
é mais ou menos isso aqui. É um bloco que só tem um tipo de oferta. Tá? Só tem um formato de entrega das ofertas. A oferta é o serviço que você vende, no caso. Então você vende lá, por exemplo, o serviço de gestão de tráfego. Né? E o que eu quero te mostrar aqui é um modelo que a gente chama de modelo H3. Tá? E esse modelo, ele compreende o seguinte: a gente vender ofertas híbridas. Tá? Então, o que são ofertas híbridas? É a gente vender diferentes níveis de formatos de entrega para cada potencial cliente que você está vendendo. Por quê? Porque você está no mercado mais sofisticado, às vezes você tentar vender um serviço de 3, 4 mil reais por mês, vai ser um pouco mais difícil, justamente por conta da sofisticação, justamente por conta do ceticismo que aquele mercado tem em relação a você, né? Se ele de repente não está confiante, não confia ainda em você, então vai ser difícil. E aí, o que acontece? A gente tem uma coisa que se chama hierarquia de ofertas, tá? Que são ofertas em 3 níveis, por isso H3 aqui, tá? São ofertas em 3 níveis. A gente pega aqui H1, H2, H3. E aí que entra a diferença. Ao invés de você ser uma agência que só vende serviços, você só vende a sua, vamos dizer, o trabalho operacional, braçal, entre aspas, ali, você passa a fazer o que eu chamo de renda cognitiva. O que é isso daqui? Existe uma diferença entre você ter a renda operacional, que é você ganhar dinheiro com o seu trabalho braçal dentro do digital, ou seja, você ganhar dinheiro subindo campanha de tráfego, fazendo post nas redes sociais e coisas do tipo, ou você ganhar dinheiro com o seu método validado. Eu vou explicar o método logo na sequência. Mas é o seguinte, aqui a gente tem 3 tipos. A gente tem um serviço, tá? A gente tem mentorias e consultorias, que podem ser vendidas, mentorias e consultorias, tá? E a gente tem cursos. Então, esses 3 níveis, né, quando a gente vende um curso, ou uma mentoria, ou uma consultoria, ou um serviço, você tem 3 níveis de oferta, então são 3 camadas aqui dentro desse modelo que você pode oferecer para o seu cliente, ao invés de oferecer só serviço, onde aqui, principalmente, nesses 2 aqui, ó, então nesse aqui e nesse aqui, você tem uma margem de lucro muito maior. Por exemplo, eu estou aqui hoje num ambiente que a gente está fazendo o encontro do meu Mastermind contínuos. E ontem o Pablo, que é um dos membros do Mastermind, estava palestrando como que ele conseguiu alcançar 70% de margem líquida, tá? Vendendo mentorias e cursos, tá? Para os potenciais clientes dele que não poderiam pagar o serviço. Hoje o ticket médio dele do serviço está R$ 3.500 por mês e ele trabalha com contratos de 12 meses. Mas nem todo mundo pode pagar R$ 3.500 para ele. O nicho dele são escolas, empresas de educação tradicional. Então, é uma escola de inglês, é uma escola infantil ou qualquer coisa do tipo. Quando ele vendia só o serviço, ele gerava leads para poder vender o serviço dele em alta quantidade, mas muitas pessoas que às vezes não confiavam nele, ou até não estavam no momento de contratar um serviço de R$ 3.500, ele passou a vender mentorias, consultorias e cursos. Tá? Então isso fez a margem dele explodir e o principal, ele passou a ter a renda cognitiva, que é o quê? Ao invés dele estar só lá subindo campanha, ou ele, o time dele, ele também estava gerando valor com o método dele. Tá? E aí a grande questão que entra aqui. Se você trabalha principalmente nichado, igual é o caso do Pablo que eu estou citando aqui. O Pablo, então, ele trabalha nichado. Ele só trabalha com escolas, já tem um tempo que ele faz isso, tá? E quando ele começou a trabalhar com escolas, e depois que ele começou a ter vários resultados, várias escolas tendo resultado com ele alcançou o que eu chamo de método validado. Tá? O que é um método validado? Ele vendia somente serviço, então, era serviço de funis de vendas, tráfego, landing page, automação de WhatsApp, otimização de comercial ali das secretárias das escolas e coisas do tipo. E chegou no momento que ele estava com esse método validado. Né? O que é um método validado? Método validado é algo que você consegue fazer para um nicho que você fez várias vezes, mais de uma vez, e se torna validado porque aquilo, em diferentes cenários, teve padrões de resultados parecidos. O resultado ele foi, de certa forma, padronizado. Ou seja, a pessoa teve resultado, o cliente teve resultado acima da média, repetindo aqueles padrões, aquele mesmo escopo. Né? Então, isso é um método validado. Não dá para você fazer isso se você atende 1 bilhão de nichos, porque você nunca vai ter algo validado, você sempre vai estar testando. Se você atende novos nichos, toda hora você atende um nicho novo. Quando você está nichado, isso aqui é possível de chegar, que é um método validado. E aí tem a questão que é o seguinte, se você tem um método validado, o formato de entrega que você faz hoje, né, o que é chamado lá fora nos Estados Unidos de Done for You, o que é o Done for You? Done for You é, eu faço por você.
que é o quê? Serviço, né? Então, serviço de agência. Isso é o Done for You. O que eu quero que você entenda aqui, passe a pensar é o seguinte: se você tem um método validado, o que você está vendendo é um método. E no final das contas, o que você está vendendo é conhecimento aplicado. Ou seja, o que eu quero dizer? Você tem um conhecimento que se torna um método, ou seja, todas as vezes que você faz aquele mesmo tipo de funil para escolas de inglês, por exemplo, o padrão de resultado ele se torna parecido. Você consegue gerar muito resultado para vários clientes diferentes, em diferentes regiões do mesmo nicho, porque você tem um método, um passo a passo, que ele já foi validado várias vezes. E aí, se você tem esse método validado, o que você está vendendo para esse cliente dessa escola de idiomas? Você não está vendendo, não é o serviço de agência, não é só a troca das suas horas para poder fazer isso. Você está vendendo o conhecimento aplicado. No caso, você executa esse conhecimento. A proposta aqui é o seguinte: você pode vender esse mesmo conhecimento em outros formatos. Você está vendendo a mesma coisa, é o mesmo produto. É o conhecimento do método validado que você tem. A diferença que você pode fazer aqui é vender, por exemplo, no formato de Done with You. O que é o Done with You? Traduzindo aqui, né? Feito com você. Então, se a gente traduz aqui, Done for You, eu faço por você. Eu vou lá e faço o serviço do funil de vendas para a escola de inglês para você. A minha agência faz para você, dono de escola de inglês. O Done with You eu faço com você. E eu faço com você pode ser mentoria ou pode ser consultoria. Né? Por exemplo, a gente costuma vender aqui muito, os nossos mentorados também venderem muito, uma consultoria de às vezes R$2, R$3 mil por 4 encontros no Zoom. Ou uma mentoria que ela vai durar 6 meses por R$7.200, por exemplo, para uma escola de inglês. Tá? E aí o que acontece? Eu faço com você, eu tenho certeza que talvez você já está pensando assim: mas o dono da escola de inglês, o dono da imobiliária que eu atendo, o dono da, sei lá, da empresa da clínica odontológica, ele não vai querer ele fazer. Não é bem assim, tá? Vou te explicar por quê, rapidamente aqui. Olha só, quando você vai no nutricionista, você não quer virar um especialista em nutrição. Você quer ter uma dieta que você segue o passo a passo, aquela receita. E aí o nutricionista chega para você e fala: o que você quer fazer? Eu quero perder 10 quilos. Ok, então tá aqui a sua dieta, baseado em todas as suas características, é isso que você tem que fazer. Você não precisa se tornar um especialista em nutrição. Você não precisa saber por que você tem que comer 140 gramas de arroz integral e qual que é a resposta nutricional do arroz integral lá no seu organismo. Isso não interessa, tá? O que você tem que fazer é comer 140 gramas de arroz integral. O que você vai vender aqui para um dono de negócio, que não é uma pessoa que quer se tornar um gestor de tráfego, um marqueteiro, é isso. O plano alimentar, entre aspas, dele. Você vai chegar para ele e falar: olha, você vai apertar esses botões. Você não precisa saber por que você está apertando esse botão. Você vai apertar um botão criar campanha, você não precisa saber por que você está criando uma campanha. Você só vai apertar esse botão e seguir o que eu estou falando, porque vai ter resultado, porque é um método validado. Por isso que tem que ter um método validado para isso aqui funcionar. Se você não tem método validado, não vai funcionar. E aí que está a questão. Você também existe método para criar método, para produtizar o seu método. Tem que ser checklist, tem que ser passo a passo, a pessoa tem que conseguir aplicar e ela tem que conseguir fazer isso com, de repente, 20 minutos por dia para que ela possa cuidar do negócio durante o dia. E você tem que conseguir ter a capacidade de quebrar a objeção dessa pessoa, de que é possível ela fazer isso só com o seu conhecimento, tá? Então, assim, se você tem essa questão aí na cabeça de o dono do negócio não vai comprar, a gente já testou e validou isso aqui em vários nichos, tá? E funciona. Só que funciona se você souber fazer. Se você não souber, não faz sentido. E aí, por último, tem, né, o do it yourself. O que é o do it yourself? É a pessoa faz sozinha, né? Faça você mesmo. Então aqui eu faço por você, a agência faz o serviço para você, a gente implementa o método validado, o funil. Aqui eu faço com você, eu te ensino, te ajudo, eu te acompanho de perto para você implementar, você mesmo implementar. E aqui, do it yourself o faça você mesmo, que no caso são os cursos. Então você pode vender só o método e a pessoa aplica lá sozinha e está tudo certo. Isso daqui, se você conseguir aplicar isso, você vai ter muito mais margem na sua agência, vai conseguir ter muito mais liberdade também, porque você vai estar passando pela renda cognitiva, né, que a gente falou, e não a renda operacional. Eu costumo dizer que a pessoa que só consegue vender braço, renda cognitiva, a pessoa que só consegue vender braço, vender operacional, ela é meio que o peão do digital. Você só sabe vender as suas horas. Você não consegue vender e monetizar o seu conhecimento, porque muitas das vezes você não tem método validado. E se você não tem método validado hoje, tá tranquilo, fique em paz, porque existe formas de você criar isso, tá? É só você aprender e saber da forma certa como que você cria método. E a primeira recomendação, caso você esteja nesse cenário que não tem método validado, escolha um nicho e comece a validar só naquele nicho. Não tem como você ter um método que ele funciona para todos os nichos, tá? Não vai dar certo isso e não vai funcionar. Bom, é isso. Espero que esse conteúdo tenha gerado valor para você. Se tiver gerado valor, comenta aqui embaixo que gerou valor. E até o próximo vídeo.